Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de literatura, dando continuidade aos nossos estudos sobre humanismo em Portugal e, com o perdão da redundância, finalizando finalmente o, este período, certo? Este período chamado humanismo. Lembrem-se, você que acompanha o canal, você que olha aí, acompanha as aulas, nós tivemos, com esta aula que estamos fazendo nesse momento, nós tivemos 8 aulas para tratar sobre esse tema, certo? Nós pegamos as suas origens lá da Itália e chegamos aqui em Portugal, beleza? Bom, todo o material, todas as aulas estão aí expostas no canal. Basta você acessar, se tiver vontade, se tiver interesse. Pessoal, na aula de hoje, então, para nós organizarmos, falaremos sobre a farsa de Inês Pereira. É claro que nós, já na primeira aula, na primeira aula sobre humanismo em Portugal, na primeira aula sobre Gil Vicente, em que nós apresentamos uma visão abrangente, né, da sua produção literária, uma visão geral da sua produção literária. Lá nós definimos o que é farsa e demos lá as suas características, enfim, comentamos, etc. Vou retomar rapidão, né, porque às vezes você não assistiu a aula lá, essa aqui é talvez mais interessante para você. Vou retomar muito rapidamente. A farsa, antes de mais nada, né, antes de falar sobre a farsa, uma coisa que é muito importante a gente bater sempre na tecla. Gil Vicente é um reformador. Gil Vicente, ele é um escritor reacionário. O que isso significa? Significa que Gil Vicente deseja que a conduta moral das pessoas de seu tempo voltem a ser baseadas a partir de princípios cristãos, em especial católicos, né? Ele está, a sua produção maior, digamos assim, está inserida dentro do reinado do Manuel III. Manuel III, nós falamos que foi aquele que responsável por consolidar e por trazer, digamos assim, a Inquisição a Portugal. Né? Então a gente está vivendo sobre a ditadura católica, vamos usar esse termo meio tosco, né? Mas sobre a imposição dos valores católicos por excelência. Lembrem-se da reforma, da contra-reforma e todas as querelas aí envolvendo católicos e protestantes. Bom, então, velho, esse é um ponto, né? Essa ideia de Gil Vicente enquanto um reformador, enquanto, portanto, um escritor a favor do status quo, né? Um escritor conservador. Se você tiver essa ideia em mente, você consegue resolver a maioria das questões. Né? Você consegue resolver a maioria das questões lá no vestibular. Sempre lembrem-se disso, né? Gil Vicente, ele é um conservador. Ah, mas então por que ele faz todas as denúncias que ele faz? Como é que ele consegue fazer todas as denúncias que ele faz? Ora, quais são as denúncias que ele faz? Quem são os personagens tipo? Você já viu ele falar dos reis de Portugal? Você já viu ele falar mal daqueles que representariam os valores morais na Terra? Não. O que você vê? O que você vê quando você vê um governante, quando você vê um rei? Quem que é esse rei? É mouro, espanhol, não é português. Quando você vê
uma denúncia, uma crítica aos padres, frades é ótimo, aos frades, a toda a cúpula e a toda a hierarquia da igreja, qual é o argumento? Você não pertence à igreja. Então, moçada, esqueça, né? Ele não tem nada de revolucionário. Ele pode ter, ele pode ser revolucionário, ele pode ser inovador, e de fato ele é, na construção formal, nos aspectos estéticos do teatro. Isso sem dúvida nenhuma. Agora, em relação aos aspectos sociais e culturais, ele está dentro, nossa senhora, está perfeitamente encaixado dentro de seu tempo, né? Dentro de seu tempo, certo? Bom, então fique isso, né? Fique essa ideia, espero que tenha ficado clara. E o segundo momento é nós falarmos aqui rapidinho sobre a farsa, para que a gente possa finalmente aí falar sobre a Inês Pereira. Sobre a farsa, moçada, lembre-se que o teatro vicentino ele é dividido em autos e farsas, certo? Na questão das farsas, normalmente, aliás, as farsas elas têm como característica principal a comicidade, né? A ideia de produzir riso, a ideia de entreter sem lá tantas digamos, obrigações intelectuais, né? Então a gente pode colocar, entre aspas, é uma obra mais leve. Manja, há uma diferença muito grande em você ler, por exemplo, Kafka, né? Em ler A Metamorfose do Kafka, exige trabalho, dor de cabeça, atenção, concentração, interesse e tudo mais. E você lê, por exemplo, 50 Tons de Cinza. Né? É uma leitura, são tipos de leituras com propostas muito diferentes, muito diferentes. O que eu quero dizer é o seguinte, as farsas, elas têm esse caráter de uma menor reflexão para aquele que está assistindo à época, né? Então, e lembrem-se, onde que essas peças estão colocadas? Elas são representadas no palácio, né? Gil Vicente tem acesso livre à nobreza, ao ambiente da nobreza. E aí, velho, é para entreter, etc, etc. Agora, e isso é muito importante, é evidente que não é hoje, né? Ao fazermos a sua leitura, ao fazermos a sua análise, é evidente que a gente não apenas dá risada, né? É evidente que há uma riqueza aí na obra que deve ser trazida à tona. E se não fosse assim, nós não estaríamos fazendo. Quer dizer, dar risada por risada, você assiste, sei lá, velho, um stand-up de alguém aí. Então, assim, embora a farsa ela tenha como função principal para se distinguir do auto a ideia de entretenimento, né, de fazer passar o tempo, de dar risada e tudo mais, ela ainda continua sendo moralista, ela ainda continua sendo conservadora, portanto, ela ainda continua sendo irônica, né? Então, não deixemos isso de lado. Bom, entrando aqui, né, especificamente na farsa de Inês Pereira, é interessante a historinha, né, o contexto em que ela foi criada, Você olha lá 1523, se você está lembrado, a primeira lembrada, né, a primeira obra, a primeira apresentação, a primeira aparição, a primeira coisa que o autor, para usar as suas palavras, né, a primeira coisa que o autor fez em Portugal o monólogo do vaqueiro de 1502. Portanto,
temos aí 21 anos já de produção vicentina, certo? Então, ele já escreveu muito, já representou muito, e o que aconteceu? Dada a sua fama, dada toda a sua celebridade, no meio... Peraí, deixa eu arrumar essa bigorna aqui. No meio nobre, né? No meio da realeza, especialmente, muito mais do que a nobreza, né? Começou-se a duvidar da capacidade de Gil Vicente em fazer o que ele fazia. Por quê, velho? Porque, além de dramaturgo, além de escritor, portanto, autor de peças teatrais, ele também representava, ele também era ourives, ele trabalhava lá no mestre Balança, né? Ele era o mestre que trabalhava dentro da Casa da Moeda Portuguesa, ou seja, a questão é, como é que um cara que pode fazer, que tem tempo para fazer um monte de coisa, para ter todas essas profissões, ele também arruma tempo e ele também é capaz de fazer essas obras tão interessantes. Por quê? Porque tais obras exigem muito tempo, muita dedicação e Então, houve essa desconfiança, né, esse ambiente de desconfiança que ele vinha se fortalecendo, tornando cada vez mais público, essa desconfiança tornada cada vez mais pública a partir de 1518, mais ou menos, e aí chegou-se num determinado momento que falaram, né, não sei quem, velho, não sei quem, mas que colocaram Gil Vicente na parede, falaram assim, olha, o senhor é tão bom mesmo, né? Se o senhor é tão bom mesmo, eu quero que o senhor faça uma obra cujo tema, ou como eles usavam, cujo argumento seja este. Mais quero asno que me leve que cavalo que me derrube. Nossa, velho. Mais quero asno que me leve do que cavalo que me derrube. Este era o mote, esse era o argumento, esse era o tema do qual, né? Esse é o tema. Nossa, tá ruim mesmo, hein? Esse é o tema que propuseram a Gil Vicente e para ver se ele era bom mesmo na bagaça, se era ele mesmo que escrevia. E o legal é o seguinte, ele nos diz isso, né? Como nós sabemos disso? Ele nos diz. E eu peguei aqui o trechinho, né? O trecho inicial, ou digamos assim, a apresentação que vem, né? Que é anterior aí à farsa da Inês Pereira, antes de começar a peça. Então está escrito assim. A seguinte farsa de folgar, olha lá, folgar, da risada, de se divertir, que acabamos de falar, né? Essa ideia da gente olhar a farsa enquanto crítica, enquanto denúncia, enquanto blá, 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 isso é nosso, velho, isso é nosso, isso é do estudioso, não era a pretensão vicentina, né? Não era a pretensão vicentina para folgar, para dar risada, para entreter a turma. Bom, a seguinte farsa de folgar foi representada ao muito alto, muito poderoso Dom Rei João, o terceiro do nome em Portugal. Velho, agora que eu me toquei, cara, eu falei Dom Manuel, né? Dom Manuel III, não, por favor, velho. Manuel é primeiro e não tá aqui no contexto. João III, gente, me desculpe, tá? Que é responsável por consolidar e, digamos assim, por estabelecer a Inquisição lá em Portugal. Tá? Vixe Maria. Bom, o terceiro do nome em Portugal, no seu convento de Tomar, era do senhor de 1523, né? A data aí que ele fez. O seu argumento é que, porquanto duvidavam certos homens de bom saber se o autor fazia de si mesmo essas obras
Escrituras, ou se lhe furtara de outros autores, lhe deram este tema sobre que fizesse. Né? Então, tá vendo? Essa dúvida de homens de bom saber, né? Provavelmente pessoas que estavam também inseridas e que também eram dramaturgos, mas que não tinham a visibilidade, a celebridade, a visibilidade, né? A visibilidade que tinha Gil Vicente. Certo? Segundo um exemplo comum que dizem, segundo um ditado popular, mais quero asno que me leve que cavalo que me derrube. E sobre este motivo se fez esta farsa. Certo? Então, assim, a farsa ela será criada a partir dessa ideia, desse ditado popular. Certo? Bom, vejamos aqui o que a gente tem para falar sobre a farsa de Inês Pereira. Olha que legal, velho. Esta farsa, ao contrário do que acontece normalmente no teatro vicentino, normalmente nós temos o quê? A gente tem um ato e uma cena, certo? A gente tem, quer dizer, um mesmo cenário e tudo acontece num dia, num momento, numa hora, numa tarde, enfim. Aqui na farsa de Inês Pereira, essa farsa ela é dividida em 3 jornadas. Você já ouviu, né? Se você acompanha as aulas aí, você já ouviu essa palavrinha jornada. Né? Você está lembrado lá do Decameron, que nós temos, Decameron significa 10 jornadas, 10 dias, em que se conta lá 10 historinhas por dia até completar 100 histórias, 100 narrativas, 100 fábulas, como ele dirá. Bom, então é interessante, por quê? Porque vai mostrar o desenrolar, o desenvolvimento da vida de Inês Pereira, certo? Desenvolvimento da vida de Inês Pereira. Então, você tem aí 3 jornadas, então não entendamos essa ideia de jornada como dia, mas entendamos assim, como 3 momentos. 3 momentos. Gil Vicente divide, então, a farsa de Inês Pereira em 3 momentos. E é evidente que todos esses momentos e todas as ações das personagens, elas se referem diretamente a essa personagem principal, Inês Pereira. Né? Então, é a história de Inês Pereira. O que tem ao redor como fala? É coadjuvante, parasitário, vai? Não estou achando a palavra, é parasitário de Inês Pereira, né? Tem existência a partir de Inês Pereira. Então, bom, quem que é Inês Pereira? Inês Pereira é uma jovem, né? É uma jovem, mora lá com a sua mãe, é solteira e não gosta dos afazeres domésticos. Opa! Uma mulher que não se adequa, que não aceita os afazeres domésticos. Isso já é show de bola, certo? Bom, então a peça ela irá começar da seguinte maneira. Olha o nome interessante que o Gil Vicente dá. Inês Fantasiosa. É assim que está escrito no livro. Nós hoje falamos fantasiosa. Então, essa característica de Inês fantasiar é o seguinte, é o desejo que ela tem de casar, ela coloquei aqui projeto. Ela quer casar-se. Ponto final. Só que esse casar-se, ele tem algumas exigências. Quer dizer, ela não quer casar com qualquer um. Ela quer se casar, mas com alguém que seja sabido, porque a sua mamãe dirá na primeira, inclusive na primeira jornada, a sua mãe vai dizer, a Inês recebe uma carta de um sujeito, que a gente vai falar aí, de um sujeito que é interessado por ela, né? Um sujeito que é interessado por ela.
E aí a alcoviteira entrega a carta à sua mãe. E aí a mãe vai entregar para a Inês, a alcoviteira fala assim, ela sabe ler? Nossa, a mamãe fala assim, sabe? Ela sabe ler português, ela sabe ler em latim, e ela sabe ler em faquin. E é faquin. Faquin, velho, popularmente na época era a língua dos mouros. Hoje é aquele responsável por fazer, por participar da leitura e da interpretação do Corão. Então, gente, a Inês Pereira, ela é inteligentíssima. Ela é das artes. Ela é erudita, embora ela não fosse de uma classe social abastada, né, de um estamento social abastado. Tanto é que ela pretende se casar também para ascender de classe. Embora, gente, embora essa ascensão de classe que eu coloquei aqui é polêmica, né? É polêmica, quer dizer, existe todo um discurso, existe todos estudos e argumentos a favores e contra em relação a essa personagem no que diz respeito a essa pretensão que ela teria de ascender socialmente de classe. Particularmente, velho, e eu sou só um professor de literatura, eu não encaro assim. Eu não encaro assim. Eu acredito que. Por que eu não encaro assim? Porque, velho, ela é uma. Eu vejo a Inês Pereira como uma mulher além do seu tempo. Por quê? Primeiro, porque se não fosse, Gil Vicente não falaria dela, certo? Se ela fosse do seu tempo, ia passar batido. Parabéns, você está dentro da moral. Então, Inês Pereira não é uma mulher do seu tempo. Ela não gosta de afazeres domésticos, ela não gosta do trabalho doméstico. Mas só pela fala da mãe, que ela lê em 3 línguas, isso significa que, beleza, ela pode não gostar de trabalhar, mas ela gosta, então, da esfera intelectual. Né? O seu trabalho é um trabalho intelectual, que lhe dá prazer essa intelectualidade, essa erudição. Uma erudição que, você já pode imaginar, estava reservada apenas aos homens. Então, velho, eu coloco aí, né? Coloquei aí a seção de classe, por quê? Porque tá no batidão, né? Tá no batidão, tá no material didático, tá no arroz e feijão, mas não vejo assim. Então, né? Eu tenho que falar o que, né? Eu tenho que colocar a minha particularidade também. Não vejo assim, pode ser. Bom, isso. E mais, né, velho? Esse marido discreto, o que é esse marido discreto? Ela quer um sujeito que possa conversar com então ela quer trocar ideias, cara. Ela não quer ser uma serviçal, né? Uma serviçal do marido. Ela quer se casar. Ela só não se casou ainda justamente por isso, né? A mãe dela fica lá na cabeça dela, vai lá, você tem que se casar, você tem que se casar. Ela falou, vou me casar, cacete. Já vou me casar, mas pera, né? Tem que ser assim, assim, assim. Bom, o fato, velho, é que ela recebe, né, uma carta. Então, assim, né, chega lá uma amiga, essa amiga é uma alcoviteira, a presença da alcoviteira na peça vicentina, ela é muito mais do que conhecida, né? Não vamos ficar batendo nessa tecla mais. Em todas as suas peças quase existe a presença da alcoviteira, só que essa alcoviteira também ela não quer aliciar, né? Essa alcoviteira, ela não quer aliciar a Inês. Né? Trabalha
Não, ela quer arrumar um marido, né? Ela quer arrumar um marido aí para dona Inesita. Na verdade, ela arruma, né? Na verdade, ela arruma, quer dizer, chega lá um sujeito, Brás da Mata, não é Brás da Mata, puxa vida, poxa, chega lá um sujeito, desculpa, gente, chamado Pero Marx, que ele é quem? Ele é um sujeito ele é um fidalgo, Pero Marx, não vou mais dizer esse nome, Pero Marx tem interesse por Inês, ele é um fidalgo, ascendendo socialmente, ele é alguém que tem grana, certo? E que isso, então, corresponde a uma das exigências de Inês. E a Alcoviteira faz o meio-campo, né? Faz lá o RH para trazer Pero Marx e apresentá-lo a Inês Pereira. Inês Pereira, então, a mãe fica sabendo e tudo mais, né, a hora que o Pero Marx aparece na casa da Inês, a Alcoviteira sai, a mãe sai, deixa os dois lá. E se percebe, a Inês Pereira, ela percebe o quê? Ela percebe que o cara é burro. Olha só, velho. Que o cara, ele é toscão, sabe? Não tem o que conversar. Ele tem medo de escuro, ele tem medo de ficar sozinho, né? Então, assim, é um bobão, é uma criançona. Tem lá o dinheiro, mas tá vendo, velho, por que essa ascensão de classe ela me parece muito estranha, né? Muito, assim, má interpretação, né? O cara tem grana, velho, mas não é aquilo que... Não é o preponderante. Não é o preponderante. O necessário, o preponderante é que Inês arrume alguém, olha a sua fantasia, arrume alguém para passar a vida. Certo? Para passar pela vida junto a esse alguém. E ela acha o cara muito tosco, né? Muito toscão, muito burrão, muito burrão. E, né, beleza, o cara vai embora, não aguenta ficar lá, porque tá sozinho mesmo, né? Porque já tá escurecendo, ele tem medo, né? Escuro. Enfim, aí o que acontece? Volta a mãe, né? Fala assim, o que aconteceu, Inês? Muito burrão, não dá, deixa quieto, enfim. Quando aparece a Alcoviteira novamente, ou melhor, quando aparece os judeus casamenteiros. Você também já conhece a ideia do judeu, né? Esse personagem tipo aí, ele está sempre presente aí nas obras do Gil Vicente. E aí aparece essa dupla, né, de judeus casamenteiros, e esses judeus, eles conseguem arrumar um escudeiro. Um escudeiro. Velho, o que é um escudeiro? Escudeiro é uma segunda categoria do exército das cruzadas, né? Ou então do exército cristão, vai falar assim. Vai para a guerra e tudo mais, mas é uma patente mais baixa, né? Uma patente mais baixa. Porém, dentro do exército há possibilidades de enriquecimento e tudo mais. E beleza, cara, os caras, né, essa duplinha aí de judeus faz de novo o meio-campo para que Inês se encontre com esse escudeiro, aí sim chamado Brás da Mata, né? Pero Marx e Brás da Mata, e nossa, filha, ela fica sozinha com ele, e aí ela fala, nossa, agora sim, esse é sabichão, com esse aí eu vou casar. Com esse daí eu caso. E é o que acontece, né? Então vamos lá, os judeus, os casamenteiros, da sua vontade, faz o esquema, né? Faz o esquema, se casam e tudo mais.
E o da hora, cara, o da hora, você, né, quando você vai juntando a produção vicentina, cara, você vê que o judeu é uma figura execrada, né, por Gil Vicente. Você lembra lá da análise da aula passada, da Barca do Inferno? O judeu nem para o inferno ele vai, quer dizer, ele vai, mas ele vai rebocado, ele não vai nem dentro, nem o diabo vai levá-lo para o inferno. Então, quer dizer, um casamento feito, digamos assim, juramentado, juramentado, legalizado por judeus, só pode dar errado, né? Só pode dar errado. E aí, de fato, né? E aí o que acontece? Então, a primeira jornada, ela termina aí. A primeira jornada, ela termina nesse ponto, e nesse casa com o Brás da Mata, um escudeiro muito potente, muito viril, muito esperto, muito determinado. E passamos então para a segunda jornada. A primeira jornada, então, ela foi toda dentro da casa de Inês. Certo? Bom, vamos trocar aqui o slide. A segunda jornada, olha como que o Gil Vicente chama, Inês mal maridada, né? Inês mal casada, casou-se mal. Agora o projeto dela antes era casar-se, agora é desquitar-se. Ela quer se separar, velho. Ela se, então, olha o que olha, eu coloquei os tópicos aí. Toma cuidado para fazer sentido, né? A gente tem que resumir tudo em algumas poucas palavras. E acaba, se você olhar assim só sem entender o que eu estou falando, não vai fazer sentido. Ilusão amorosa. Então, quando o escudeiro Brás da Mata vai lá e se impõe mesmo, né? E eles se conhecem, mano, ela fica doida. Ela fala, nossa, é com esse aí mesmo que eu vou casar. Esse aí que representa. É esse o tipo de casamento que eu quero. Essa é a sua ilusão amorosa, que é a passagem da primeira para a segunda jornada, certo? O casamento. Só que ela se desilude do casamento. Olha só. Ela se desilude da instituição casamento. Ela se ilude, ela se desilude da prática do casamento, dessa exigência social de casar-se. E por quê? Porque logo, exatamente no momento em que eles se casam, chega para comemorar o casamento uma amiga de Inês. E a Inês percebe que o seu maridão, né, seu escudeiro, gostosão, começa a olhar assim, com desejo para essa amiga, né, para essa amiga de Inês. E já ele falou assim, eu não sei exatamente a frase, cara, eu também não anotei aqui. Não sei exatamente a frase, mas ela pergunta assim, nossa, irônica, né? Irônica, porque ela é inteligente, velho, ela é inteligente. Nossa, já desistiu do casamento? Nossa, já desistiu do casamento? Então, velho, 2 minutos, vai. A hora que começam a comemorar, ela já percebe que não vingou, o bagulho não vingou. E aí o que acontece? O pessoal vai embora e ela não. E ele, escudeiro, ele anda junto com um moço que é tipo um pajem, vai. Pajem é uma palavra meio errada nesse contexto, mas é um rapaz que irá aprender também e ele dá suporte funcional para o escudeiro, né? Então, precisa de alguma coisa, é o moço que vai, o moço o acompanha na guerra,
o moço faz as suas vontades e etc. Né? É alguém que vai aprender com o fazer, né? Aprender pela experiência, aprender pela vivência do escudeiro. Né? Isso era muito comum, muito comum. Já falei isso, acho que foi numa aula de filosofia, que a medicina ela se desenvolveu e ela se difundiu exatamente assim, né? Os médicos eles tinham esses moços, esses ajudantes, e aí quando os médicos propriamente morriam, eram esses ajudantes que se tornavam médicos. Você não tinha a arte da medicina, você não tinha um ambiente específico para estudar a medicina. A medicina ela foi sendo desenvolvida a partir da tentativa e erro e a partir do conhecimento prático. Ah, deu certo, sei lá, deu certo tacar sanguessuga na testa do outro, continuemos. Não deu certo, vamos trocar, vamos passar para outro lugar, né? Esse unguento aqui deu certo, esse aí não deu certo, vamos passar para outro, né? Então, esse moço que o acompanha, o Brás da Mata, né, o escudeiro, então se dirige a ele, não se dirige a Inês, e fala assim, ó, amanhã eu quero toda essa casa, amanhã eu quero toda essa casa trancada. Tranca a janela, tranca a porta, né, vai batendo, né, tranca com madeira mesmo. Fecha a porta, fecha a janela, fecha tudo. Mas o que você está fazendo? Você não vai sair daqui, você é propriedade minha. Mano, por favor, para pensar de novo. Você é propriedade minha. Isso é a moral que o Gil Vicente gostaria que voltasse. Mulher, propriedade do homem. A partir do casamento consolidado, a mulher presta serviços ao homem. A mulher cozinha, a mulher passa, a mulher, né, dá o tesourinho para ele e ponto final. Essa é a sua função. Cria os filhos, enfim. Essa é a função. A mulher não pode sair de casa, a mulher não pode estudar, não pode fazer nada. Bom, então, isso, gente, em horas, né? Em menos de 24 horas. Então há toda essa desilusão de Inês em relação ao casamento. Né? Então ela se sente presa, ela se sente amaldiçoada, ela começa a reclamar, só que ela não consegue. Ela conversa com o moço, né, com o rapazinho que acompanha o escudeiro, ela conversa com o moço, mas o moço fala assim, não posso, velho, não posso, o cara tá falando, o meu mestre tá falando, não posso te libertar e tudo mais. Bom, só que ela recebe uma carta, né? Ela recebe uma carta, ela ganha uma cartinha depois de mais ou menos 3 meses. É a única referência que nós temos do espaço de tempo que se dá da obra, né? Mais ou menos isso. É a única passagem explícita de tempo. Em torno de 3 meses, ela recebe uma carta, então ela está trancada na casa dela, não pode sair, papapá. Enquanto isso, o escudeiro foi, claro, para a guerra, foi para as cruzadas e morreu nas cruzadas. E aí ela recebe a carta, velho do céu. O meu marido morreu, pá, tô livre. Quantos já não desejaram a morte do companheiro e da companheira para resolver a situação? Fica mais fácil, né? Fica mais fácil. A morte ela é sempre mais fácil. Né? A morte ela é sempre o caminho mais fácil pro desfecho de um determinado ciclo. Isso você olha, né, nas novelas aí, o que acontece com o vilão? O que acontece quando você, sei lá, tá dando trabalho, não tá muito interessante o trabalho do sujeito, né? A atuação do sujeito, etc. O que você faz? Você mata, velho. Você matar é fácil, né? Matar você elimina mesmo, literalmente, o cara no caso da vida, ou da terra, ou da peça, enfim.
E aí é isso que acontece. Então, o Brás da Mata, né, o escudeiro, ele morre e a liberdade de Inês ela é dada a partir daí. Certo? Esse é a leitura dessa carta, é a passagem, é o ponto em comum entre a segunda e, finalmente, a terceira. Tem que apertar aqui. A terceira jornada e última jornada. Olha lá. Terceira jornada. Inês Kitty e desforrada. Mas você não falou que ela estava desquitada? Como que ela está kit? Pois é. Olha só a Inês Pereira. Olha o burrico. O asninho. Terceira jornada. Inês Kitty e desforrada. Desforrada. Né? Ah, eu tô à vontade agora. Casada, mas à vontade, liberta. E como assim casada, velho? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim casada se ela acabou de se casar? Pois é, ela volta para casa da mãe, né? Volta para casa da mãe e Pero Marx fica sabendo que Inês voltou. E aí o Pero Marx vai lá, velho. Lembra-se do Pero Marx, né? Pero Marx, lá, o fidalgo que estava com pretensões, que estava, não é pretensões, que estava ascendendo economicamente e tinha, né, aquela época, aquela época já havia essa vislumbre, né, de uma ascensão econômica ainda maior. E é exatamente o que acontece quando o Pero Marx. Então, o Pero Marx vai lá, escreve de novo para a Inês fala assim: é nós, filho, pode trazer, é esse mesmo que eu vou casar. Né? E quando o Pero Marx chega lá, aquilo que se imaginava, né, que estava se desenrolando lá no início, ou seja, essa ascensão econômica, ela se consolida, ela se realiza de fato nesse momento. Então, o Pero Marx ele já está cheio da grana, né? Ele já está muito cheio da grana e ele ainda ama a Inês Pereira. Ele ainda quer a Inês Pereira. Sei lá por quê, ele é tonto. Não, ele ainda quer a Inês Pereira. E a Inês Pereira assim, é nós, pode trazer, vamos casar. E ela se casa, eles se casam, né? Eles se casam. Eles se casam e festa, e tá tudo lindo, e tá tudo maravilhoso, e o Pero Marx deixa ela fazer tudo, velho. Deixa ela fazer tudo. Nossa, cara, agora que eu vi, eu nem arrumei aqui, né? Nossa, que coisa horrível. Aqui, peraí, deixa eu tirar. Não. Vamos tirar ao vivo e a cores. Não consigo. Gente, olha que vacilo, meu. Eu deixei o terceiro tópico aqui, né? Porque eu copio e colo de um slide para o outro, e aqui eu esqueci de tirar. Ó, se ganha liberdade. Eu tô olhando aqui, não, mas tá errado. Esse aqui não você tira, tá? Você esquece dessa bagaça aí. Bom, é só até é infiel e vive a folgar. E esse vive a folgar tem que colocar aspas, porque é o que a Inês própria vai falar. Bom, então eu estava dizendo, mano, ela faz o que ela quer, e o Pero Marx ama fazer tudo que ela quer, ele gosta de ver o prazer dela, né? Ele sente prazer na felicidade dela, ele faz tudo para ela, faz tudo para ela. E um dia, né, Inês está lá de boa, andando pela rua, e ela reencontra um ermitão, reencontra um sujeito que nós ficamos sabendo só no final da peça que esse ermitão já havia interesses em Inês, né? Já havia interesse em Inês. E inclusive tinha mandado algumas flores e tudo mais. Bom, o que
que é o ermitão? O ermitão é alguém que se decidiu viver sozinho, né? Viver isolado do mundo e tudo mais. É a figura daquele cara sujo, barbudão, meio porcunda, um sábio, né? Mais ou menos a ideia de um sábio, enfim. Mas também, ermitão é o sujeito que cuida, que toma conta de uma ermita. Ermita é um templinho, né? Um templo pequenininho, é uma igreja pequenininha, é uma capela, enfim. Então, assim, tem conotações religiosas. E, velho, ela, né? Aí ela olha assim pra ele e fala, oh, porque ele vai pedir esmola, né? O ermitão vai pedir esmola e tal. Aí ela olha e fala assim, o senhor não me mandou carta assim e tal? Sim, mandei. Ele fala em espanhol. Ele é um ermitão espanhol, né? Ele fala, oh, fui eu mesmo, você não é aquela. Fala, sou eu mesmo. E aí, velho, eles se encontram, dá uns pega, e o ermitão fala assim, olha, eu tomo conta da igreja, da capelinha tal. Nossa, meu Deus, então é para lá que nós iremos, né? Vou chamar o meu marido, isso tudo depois já de trair, né? De manter uma relação sexual. E aí, então vou chamar o meu marido e nós iremos sim, nossa, nós iremos com muita frequência. Pode ficar tranquilo. Ai, que interessante, né? E aí como que acaba? Eu peguei aqui, eu não escrevi, ia ficar meio grande, mas eu peguei aqui para ler para vocês, tá? Aqui. A partir, lá no finalzinho, depois então da Inês falar, né, prometer ao ermitão que iria visitá-lo mais vezes e tudo mais, que ia chamar o marido dela para levá-la lá à capela, fala assim, ó, o Pedro Marques fala assim, que quereis, a Inês fala assim, sabeis vós o que eu queria? Que quereis, minha mulher? Que houvesses por prazer de irmos lá em Romaria, lá, não, seja logo, sem deter, este caminho é comprido. Contai uma história, marido. Bofá que me apraz, mulher. Passemos primeiro o rio, descalçai-vos. Pois como? E levar-me-eis no ombro, não me corte a madre o frio. Olha só. Então, ela chama o marido para ir na romaria, e aí tá passando num rio, ela fala assim, arranca o sapato, porque eu vou nas suas costas, eu não vou me molhar, tá frio, não quero me sentir frio, não quero sentir frio. Ela põe-se às costas do marido e diz, marido, assim me levade. Indes a vossa vontade, como estar no paraíso. Muito eu folgo com isso. Então, mano, o cara, puta esforço em levar a mulher nas costas, e ele ainda pergunta: Ides a vossa vontade, como estar no paraíso? Muito eu folgo com isso. Essa frase, essa passagem, né? Essa fala, desculpa, ela é do Pero Marx. Muito folgo eu com isso. Gente, casamento perfeito para Inês. Perfeito. O cara faz tudo para ela, o cara tem dinheiro e ela pode, né, ficar à vontade. Ah lá. Esperai, ora, esperai. Olhai que lousas aquela para pôr as talhas nela. Lousa é tipo um. Hoje a gente chamaria de piso, só que piso é construído, né? Lousa são pedaços grandes, assim, meio finos, que servem para apoiar as coisas. E talhas são tipo vasos, garrafas, né, que se coloca água, vinho, sei lá. Aí, esperai, ora, esperai, olhai que lousas aquela para pôr as talhas nela? Quereis que as leve? Sim.
uma aqui e outra aqui. Ó, como folgo com elas. Cantemos, marido, quereis? Eu não saberei entoar, pois eu hei só de cantar, e vós me respondereis cada vez que eu acabar, pois assim se fazem as coisas. Olha só. A Inês diz para ele. O marido fala, eu não sei cantar. Então, velho, tá com ela no colo e tá com 2 pisos. Imagina assim, tá com 2 pisos assim em cada braço. Você imagina o esforço que esse cara tá falando, e ele tá falando que ele tá amando. E aí a Inês ainda fala, vamos cantar, né, pra passar mais rápido. Filha da puta, né? Vamos cantar aí. Ele fala assim, eu não vou saber entoar, quer dizer, eu não vou saber começar, eu não vou saber começar. Aí ela fala assim, não tem problema não. Eu começo e você, ao final do que eu falar, da minha parte, você fala assim, pois assim se fazem as coisas. Pois assim se fazem as coisas. Aí a Inês começa a cantar, marido cuco, me levais e mais 2 lousas. Marido cuco Marido cuco, me levais e mais 2 lousas. Pois assim se fazem as coisas. Bem sabedes vós, marido, quanto vos amo. Sempre foste percebido para gamo. Carregado ides, nosso amo, com 2 lousas. Pois assim se fazem as coisas. Bem sabedes vós, marido, quanto vos quero. Sempre fostes percebido para servo. Agora vos tomou o demo com 2 lousas, pois assim se fazem as coisas. Então, e assim se vão e acaba a dita farsa. Moçada, puta merda, mas é bom demais. Deixa me mostrar a vocês qual é da onde que eu tirei, muito rápido, tá? Porque ele não começa no início, essa fornica. Eu queria mostrar para vocês, mas não vai dar. Olha aqui, vocês conseguem ver? Autos e Farsas de Gil Vicente. Quem é a editora? É a editora Melhoramentos. É essa capinha aqui, ó. Veja se vocês conseguem ver. Vocês estão vendo? Essa capinha azul, nossa, essa capinha amarela, ela é o EPUB da obra. Maravilhosa. Todas as imagens que eu tirei, elas são todas daqui, tá? Direitos autorais, então, da Melhoramentos. Não estou fazendo propaganda, quem me dera. Da Melhoramentos, de novo, essa capinha aqui. Se você digitar EPUB, Gil Vicente, você vai lá. Autos e Farsas. Tem os autos e farsas mais famosos do Gil Vicente. Então, moçada, é aqui que ficamos, né? É aqui que ficamos. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer a imagem. Gente, imagina isso sendo interpretado. E quanta risada. Pois assim se fazem as coisas. O cara tá com a Inês no ombro. Ele tá com aquelas 2 lousas, né? Ele tá com aqueles 2 pisos assim. Tá cagando nas calças. A Inês tá nem aí pra bosta, né? Tá cantando feliz e contente, enquanto ele, pois assim se fazem as coisas. Aí termina a peça, você já conseguiu entender por que o Gil Vicente é o Gil Vicente, certo? Qual que era mesmo o tema? Antes um asno que me leve do que um cavalo que me derrube. O escudeiro, o Brás da Mata, era o cavalo. O cavalo, potente, viril, forte, só que derrubou ela, né? Ela se desiludiu completamente do casamento. Então é melhor alguém um pouquinho mais burrico, mas que suporta levá-la nas costas. Certo, moçada? Beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem aí no humanismo.
E para as próximas aulas de literatura, nós iremos falar sobre o classicismo em Portugal, com, evidentemente, atenção especial a Camões. Beleza? Beijo para vocês, ótimo final de semana, ótimo dia. Vocês tenham um dia maravilhoso, ou uma noite maravilhosa, ou uma tarde maravilhosa. Qualquer dúvida, só perguntar. Beleza, gente? Até mais. Valeu!